Olá! Mais um episódio de Você Sabia? Gente, hoje nós trazemos para vocês uma amiga nossa, muito conhecida, que é a nossa querida ametista. Nós hoje vamos falar da ametista, né? Aqui nós temos uma ametista em esferas, uma pulseira de ametista. Então, pulseiras de ametista é interessante que nós a coloquemos dessa maneira. Para quê? Para que não haja uma elasticidade muito grande do silicone que está aqui. Então, falando da ametista, nós vamos começar em falar dos quartzos alfa. O que é um quartzo alfa? Um quartzo alfa, ele pode ser monocristalino ou policristalino. Mas o que é isso? Ora, o monocristalino é esse aqui, ó, que vocês conhecem, chamado quartzo hialino. Quem é que faz parte desse grupo monocristalino? O quartzo hialino, um quartzo rosa. Nós temos uma ametista, tem o quartzo verde, tem o quartzo azul, entre outros. E também o nosso amigo citrino. Mas hoje, em especial, nós vamos falar da nossa amiga ametista. Então, isso aqui é o que a gente chama de um cetro de ametista. E aí, a palavra ametista, ela vem de ametistes. Para os gregos, ametistes significava aquela que cura embriaguez, aquela que cura ressaca. Então, o que era que os gregos faziam? Eles usavam o pó da ametista para curar a ressaca. Então, eles acreditavam que tomando o pó da ametista, eles iam curar completamente a ressaca. Já em hebraico, ametista significa a Senhora dos Sonhos, aquela que cuida do nosso sono, aquela que cuida dos nossos sonhos. Isso em hebraico. Já os cristãos, eles começaram a usar a ametista como joia, né? Bispos, cardeais, a partir da Idade Média, começaram a usar a ametista como joia. E hoje algumas religiões usam anéis de ametistas, pedras ametistas, e de uma maneira geral a ametista ela vem passando de século a século. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma coisa chamada óxido de silício. Mas o que é isso? Vamos lá para a fórmula de química que eu tanto gosto. O óxido de silício é essa fórmula de todos os quartzos. Isso, o quartzo, tanto o monocristalino como o policristalino. Aí, o que é que ocorre nessa composição aqui? Já mostrei para vocês anteriormente os monocristalinos e agora eu só vou trazer uma amiga nossa também tão conhecida que é a ágata, né? A ágata que tem uma grande diversidade de cores. A ágata, ela faz parte do grupo policristalino. E também nós temos, entre outros, o ônix, que é muito conhecido. Vocês conhecem o ônix. Aqui, ó, o ônix, que às vezes é confundido com obsidiana, né? Então, o que é que caracteriza o ônix? As bandas, né? Isso a gente vai falar no outro momento. Então, ônix e ágata fazem parte do grupo dos policristalinos. Agora, por que poli? Porque eles vão possuir na sua estrutura microcristais, enquanto que os monocristalinos, ele tem uma estrutura cristalina ou um retículo cristalino, como é que eu posso dizer, uniforme. E aí, quando você diz, ora, se todos são óxido de silício, por que eu tenho um hialino e tem uma ametista? O que foi que aconteceu, se a fórmula é a mesma? Gente, o que aconteceu é porque na ametista vai aparecer um elemento que é chamado de ferro. Então, o ferro, quando nessa estrutura ele surge, ele aparece,
a gente tem uma ametista. Então, a ametista, ele é um óxido de silício, porém com impurezas de ferro. E aí você vai me dizer, mas por que se transforma a ametista em citrino? Olha o nosso amigo aqui, citrino. Um citrino queimado de ametista. O que é isso? Isso é o ferro, esse ferro aqui, da ametista, quando aquecido, porque se usa uma temperatura em média de 400 a 700 graus, aí o que é que ocorre com o ferro? Ele oxida. Lembram das aulas de química? Quem não faltou essa aula de química lembra. Aquele processo de óxido-redução. Então, quando ele oxida, ele vai ficar, ó, às vezes um amarelo claro, às vezes um amarelo mais escuro e às vezes até um tom meio amarronzado, né? Então, a gente tem aqui uma ametista e aqui um citrino, que é uma ametista queimada. Aí alguém pergunta, existe citrino de verdade? Existe, porém em pequena quantidade. Então, como a gente vai ter um citrino tal qual produzido na natureza por um processo natural, as pessoas queimam a ametista e transformam em citrino. Muito bem. Aí você pergunta, e a ametista? Ela é toda dessa maneira, assim, bem transparente, ó. Uma ametista bem transparente, tá dando para perceber como ela é bem transparente. Mas eu tenho isso aqui também, que é uma ametista. Aí você diz, estão me enganando. Olhe que estão me enganando. Isso aqui é chamado de quartzo de ametista. Algumas pessoas chamam de cacochinita, outros chamam de super seven. Mas aqui é uma formação de quê? De quartzo e ametista. Que em seguida vai surgir a ametista, né? Então, aqui eu tenho quartzo ametista e aqui eu tenho uma ametista. Porém, a ametista, ela se forma nessa belezura aqui. Vê que coisa mais linda. Você tem uma base aqui de ágata. Lembre-se, policristalino, ágata, que também é óxido de silício. Aqui você tem uma camada de cristal. E aqui dentro você tem um pedaço de um geodo de ametista. O geodo é aquela estrutura completa, aquela bem grande, né? Que às vezes se corta, aí chama capela de ametista. Então, isso aqui é só um pedacinho. Aí, esse pedacinho já se chama drusa, né? O geodo é o inteiro. O meio dela, quando tem uma forma arredondada, se chama de capela. E esse pedacinho aqui, ó, vê como ela é feinho por fora, né? Feinho por fora. Aí, quem é esse feinho? É a ágata. Aqui tem a camada do cristal hialino. E aqui tem a ametista. Várias pontas apontando para lugares diferentes. Então, nós já vimos aqui a questão da ametista. Aí, a gente pode dizer o seguinte. Qual é a função agora dessa ametista? Que a gente já viu a questão química, a questão da composição. Qual é a função da ametista? Primeiro, uma função de proteção. Então, a ametista é uma das pedras que tem uma função de proteção bastante elevada. Então, ela protege das energias negativas, ela protege dos ataques psíquicos, aqueles ataques psíquicos que a gente falou antes. Aquela pessoa lá longe que pensa ruim, né, que manda uma vibração ruim, uma energia ruim, isso é um ataque psíquico. Então, ela tem essa função de proteção. Ela também nos dá calma e tranquilidade, ela acalma a nossa mente. Por isso que ela favorece o sono, porque essa calma e essa tranquilidade que ela nos dá, isso vai favorecer o sono. Aí, e o sonho? O sonho, ele vai ser mais nítido, vai ser aquele sonho que quando você acordar, você vai lembrar melhor dele. Tem até algumas pessoas que usam a ametista do lado da cama, tem outros que botam debaixo do travesseiro, né? E quando a gente fala dessa calma e dessa tranquilidade, aí de que maneira eu posso fazer isso? Ora, você pode pegar uma ametista,
seja um quartzo de ametista, uma ametista, colocar na sua mão esquerda, né? E aqui você vai cobrir com a direita e começar a fazer um exercício de respiração. Você vai mandar o comando para o seu organismo, você vai entrar em interação com essa ametista que você já programou anteriormente, antes de usá-la. Lembrem-se, limpeza. Depois da limpeza é o quê? Já esqueceram? A gente limpa, a gente programa, a gente energiza, né? Então, limpar, energizar e programar. Então, quando eu programo essa minha ametista, eu vou agora querer... Aconteceu algo que me causou algum transtorno, eu fiquei meio agoniada. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar essa ametista aqui, vou fazer um exercício de respiração, vou mandar aquele comando para o meu organismo, né? Para ele se equilibrar. Equilibra-te, alinha-te, integra-te. Então, isso é o comando que eu vou mandar para o meu organismo nesse momento. E aí também tem a questão biológica. Ela vai atuar sobre o sistema imunológico, ela tem ferro, tá lá, ó, circulação. Então, quando a gente fala da questão física, tem um sistema imunológico que ela vai atuar diretamente. E aí, pensando nessas coisas e vendo a atuação da ametista, alguém pode dizer, e de que maneira eu posso usar essa ametista? Ora, você pode usar como colar, né? Um colar de ametista. Aí tem gente que diz, eu não gosto de colar. Então você pode usar como uma pulseira. Aí tem gente que diz, eu não gosto de pulseira. Aí pode ser um brinco, pode ser um anel, né? Pode ser um pingente, aquele pingente de ametista, uma pedra rolada, uma pedra polida, uma pedra bruta, um pingente de ametista. Você pode usar a ametista também como pêndulo, ó. Aqui está um pêndulo de ametista, vocês vejam que ele é bem transparente, né? O pêndulo de ametista. E também eu tenho esse outro pêndulo aqui, ó, também de ametista, que vocês vejam que ele já não tem tanta transparência como o primeiro, né? Daqui um pêndulo mais transparente, aqui um pêndulo menos transparente. Aí você diz, mas esse tá tão clarinho? Tá. Essa ametista pode se tornar uma cor mais viva, mais forte? Pode. Existem processos, né, que vai tornar essa ametista um pouco mais, uma cor mais forte. Aí você diz assim, e por que isso é utilizado? Isso é utilizado na joalheria. Você pega uma peça de ametista, vai lapidar e de repente ficou uma falha. Não é porque ela não é uma pedra de qualidade, é porque ali a quantidade de ferro foi inferior. Então, o hialino, ele se sobressai. Aí, o que é que se faz? Por um processo, se dá a cor mais uniforme a essa peça. Então, falamos sobre o uso pessoal. E aí, como é que eu posso usar em casa? Você pode ter esse geodo, onde esse geodo aqui, que foi um pedaço, que é uma drusa, você usa, por exemplo, no quarto. Você pode usar numa sala de meditação, você pode usar num espaço onde atende pessoas para tratamento de cura física. Lembrem lá anteriormente a ametista como cura física, né? Sistema endócrino, sistema imunológico, a questão circulatória. Então, ele pode ser usado no ambiente para tratamento físico. E aí, gente, nós trouxemos hoje a ametista, um pouco da ametista, porque tem muito mais. E vejam que a gente já falou bastante da ametista. Pedras de Mária, convida você a participar, convida você a mandar para os seus amigos. Se você gostou, dá um legal. Se você não gostou, dá um legal e diz para a gente o que é preciso melhorar, porque nós estamos aqui para fazer cada vez melhor. E aí, você sabia?